Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Meu nome é Fabiano, eu sou membro do grupo 2 do NUGER, o Núcleo de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre doenças urológicas na geriatria. Muitas pessoas podem estar pensando, esse tema é relevante, Fabiano? Eu digo que sim, porque o grupo de pacientes geriátricos é um grupo de doentes que está sob maior risco do acometimento de doenças urológicas. Além disso, muitas vezes são doenças urológicas que trazem muito prejuízo à qualidade de vida desses pacientes ou mesmo o risco de vida. Por isso, eu afirmo para vocês que os idosos merecem atenção especial. Antes de introduzir o assunto das doenças urológicas propriamente ditas, eu gostaria de fazer com vocês uma muito breve revisão a respeito de anatomia e fisiologia do aparelho urinário, porque é isso que vai fazer a gente compreender o mecanismo das doenças. Muito bem, a gente sabe que a urina é formada através da filtração do sangue pelos rins, que são órgãos pares localizados na região lombar. Muito bem, urina produzida é devidamente transportada através dos ureteres da sua localização original em direção à bexiga, que é um órgão pélvico, que obviamente existe em mulheres e homens, cuja função é armazenar essa urina, que é produzida continuamente, para que no momento oportuno ela seja eliminada através da uretra. Com relação ao aparelho reprodutor masculino, nós temos que a parte inicial do esperma é produzida pelos testículos e essa parte é que contém os espermatozoides. Após essa produção, o esperma segue o seguinte caminho. Ele passa pelo epidídimo, posteriormente deságua no ducto deferente, e esse ducto longo faz um loop de 360 graus, recebe a secreção da vesícula seminal no finalzinho do seu trajeto e ambos desaguam na uretra prostática. Quando essa secreção toda formada vai ser eliminada, ela segue um trajeto longo através da uretra masculina para ser eliminada pelo pênis. Muito bem. A primeira patologia que eu gostaria de discutir na aula de hoje é a hiperplasia prostática benigna. Trata-se de uma doença que acomete em homens mais frequentemente a partir da quinta década de vida. São doenças que causam LUTS. LUTS são sintomas do aparelho urinário inferior. A gente vai discutir isso mais adiante. Obviamente, interfere na qualidade de vida e sono desses pacientes, e se é uma doença que não é tratada, seguindo o seu curso natural, ela pode evoluir para situações graves, como a retenção urinária aguda, a hidronefrose e até mesmo a insuficiência renal. Para a gente entender como é que funciona esse processo, basta a gente observar essa figura. Do lado direito da tela, a gente está vendo uma próstata de tamanho normal. Essa próstata ela não comprime extrinsecamente a uretra. Portanto, no momento que vai haver o esvaziamento vesical, esse esvaziamento é feito sob baixa pressão. A bexiga, que é uma bexiga normoespessa, ou seja, ela não tem que trabalhar mais do que o necessário, se contrai e a urina passa com facilidade através da uretra. Na imagem da nossa esquerda, a gente tem uma situação que é absolutamente contrária. A gente tem uma próstata bastante crescida, que cresce em direção à uretra e causa uma compressão extrínseca na mesma. Por razões muito simples de compreender, no momento do esvaziamento dessa bexiga, haverá uma necessidade de uma contração muito mais vigorosa da mesma para que a urina seja eliminada. Portanto, o paciente vai desenvolver uma bexiga de paredes espessadas e uma bexiga que vai trabalhar sob alta pressão. Essa mesma bexiga, trabalhando em condições que não são ideais, vai propiciar um aumento de pressão interna que será transmitida aos ureteres e rins, causando hidronefrose e, consequentemente, com o passar do tempo,
a disfunção renal que leva à doença renal crônica. Se a gente fosse tratar um pouco a respeito do quadro clínico da hiperplasia prostática benigna, algumas coisas chamariam a atenção da gente. Primeiramente, os sintomas mais importantes são sintomas urinários obstrutivos. O paciente chega para a gente trazendo queixas como a necessidade de fazer um grande esforço antes de iniciar a micção, que é um sintoma chamado de hesitação urinária. A gente também pode ouvir do paciente o relato de que houve um aumento constante desse esforço miccional e que o jato urinário dele se tornou fraco. Muitas vezes o paciente queixa para a gente que antes urinava longe e agora está urinando como se fosse próximo do pé. A bexiga trabalhando sob alta pressão, ela vai cursar com sintomas urinários irritativos. E como se manifesta a irritação da bexiga? A irritação da bexiga se manifesta através de urgência urinária. Se o paciente tem vontade de urinar, ele tem que correr para urinar, porque senão ele acaba tendo uma perda dessa urina. E vai se manifestar também sobre a forma de incontinência urinária, do tipo urgência, e nictúria. A nictúria é o paciente que acorda à noite para urinar. Lembrando que todo paciente que acorda uma vez à noite para urinar, a gente não está dizendo que ele está numa condição patológica, porque acordar uma vez à noite é uma condição ainda fisiológica. Sintomas pós-miccionais. Os sintomas pós-miccionais são sintomas que demonstram que o esvaziamento vesical foi incompleto. Então, essa sensação de que a bexiga não se esvaziou após o ato miccional é chamado de tenesmo vesical e traduz uma dificuldade de eliminação da urina. Da mesma forma, o gotejamento de urina após a micção também demonstra que essa urina teve dificuldade de sair da bexiga e transitar pela uretra. Quando a gente vai conversar com esse paciente, quando a gente vai investigar essa patologia, são esses sinais e sintomas que ele traz para nós e a gente complementa essa investigação com uma série de informações que eu coloquei aqui para a gente. História de teor recorrente, disfunção sexual, hematura, doenças neurológicas, antecedentes cirúrgicos, presença de cálculo vesical e história familiar de câncer de próstata que a gente tem que avaliar em todos os pacientes, independentemente dos sintomas ou não de prostatismo. Com relação aos exames, o exame mais importante que a gente faz nesse paciente, como em qualquer paciente, é o exame físico. Direcionando especificamente para a situação da próstata, é o exame digital da próstata. A ele, a gente complementa com exame simples de urina, avaliação da função renal e a ecografia de vias urinárias, que nada mais é que um ultrassom da próstata, da bexiga e dos rins. Como que a gente trata esses pacientes? Muito bem. Se a gente tem um doente que tem muito poucos sintomas, a gente pode abordar ele de forma conservadora, ou seja, a gente só vai fazer um acompanhamento desse paciente, porque o custo-benefício do uso de medicações ou de um tratamento cirúrgico não se justifica. Se, pelo contrário, a gente tem um doente que está bastante incomodado e com prejuízo na sua qualidade de vida, a gente passa para o degrauzinho seguinte dessa escada, que é o tratamento medicamentoso. A próstata é formada basicamente por musculatura lisa e epitélio. A gente tem medicações que atuam relaxando essa musculatura e facilitando a saída da urina, ou reduzindo a proliferação do seu epitélio. Por fim, em pacientes que não são bons respondedores à medicação, ou até mesmo aqueles que não desejam manter um tratamento prolongado para controle da doença, o tratamento cirúrgico se impõe. Nesses casos, a gente opta atualmente por tratamentos endoscópicos, que são bastante efetivos e menos agressivos. O que a gente está vendo na figura aí, inicialmente uma próstata bastante aumentada, e através da passagem do aparelho, a gente consegue ter uma diminuição, como se a gente estivesse fazendo uma raspagem da próstata e eliminação desses pequenos fragmentos, aumentando o trato de saída da urina. Finalizando a parte de hiperplasia prostática, eu gostaria de introduzir um outro tema que está relacionado à próstata, que é muito frequente, que é o câncer de próstata. Para vocês terem uma ideia, é a segunda neoplasia mais frequente em homens no mundo inteiro.
No ano de 2008, houve diagnóstico nos Estados Unidos de 915 mil casos, ou seja, quase 1 milhão de pessoas acometidas. E lá nos Estados Unidos é considerada a segunda causa de morte por câncer, dentre todas as outras que existem. Quais são os pacientes que estão em maior risco para o câncer de próstata? Especialmente os pacientes mais idosos. A gente sabe que esse é o fator de risco mais importante. Costuma-se dizer que se a gente fosse fazer biópsia de próstata em todos os pacientes com mais de 80 anos, muito provavelmente a gente acharia um foquinho de câncer de próstata em quase todos eles. Porém, na maioria das vezes, o câncer de próstata é uma doença indolente e não se justificaria fazer tratamento nesse grupo específico de pacientes, porque eles acabariam morrendo de outras causas que não o câncer de próstata. A raça é um fator que tem a sua importância também, lembrando que os pacientes mais acometidos são os negros, seguidos pelos brancos e, em terceiro lugar, os asiáticos. História familiar é muito importante, lembrando que, na maioria das vezes, os pacientes de câncer de próstata têm a doença que nós chamamos esporádica, que aparece em uma pessoa da família e não aparece nas outras. Mas, eventualmente, em grupos específicos de pessoas, nós temos o acometimento familiar, principalmente entre parentes de primeiro grau, pais e irmãos. Como funciona a questão do quadro clínico do câncer de próstata? O câncer de próstata, inicialmente, ele é assintomático, e nisso reside um grande perigo da doença, porque esses pacientes muitas vezes não compreendem a necessidade de fazer um diagnóstico precoce porque eles não apresentam nenhum tipo de sintoma. Com o avançar da doença, o paciente pode desenvolver sintomas urinários obstrutivos, o que na verdade é infrequente pelo fato do câncer de próstata normalmente se desenvolver na periferia da próstata, diferentemente da hiperplasia prostática benigna, ou seja, existe pouca chance de compressão da uretra, causando dificuldade para urinar e sintomas irritativos. Com o avançar da doença, o paciente pode vir a desenvolver sintomas por invasão ou mesmo compressão de outros órgãos. Um exemplo importante que a gente teria disso é o edema de membros inferiores causado por compressão venosa de um tumor prostático muito avançado. Quando a gente tem doença em estágio bem mais para terminal, a gente pode ter inclusive doentes com dor óssea, porque existe uma proliferação de metástases ósseas ao longo do esqueleto do doente. Nessa figura que a gente tem à esquerda da nossa tela, a gente pode observar vários pontos pretos que chamam atenção nesse exame de cintilografia óssea que demonstram a atividade dessas metástases aí. Diagnóstico do câncer de próstata. Como funciona? O diagnóstico do câncer de próstata ele é dado única e exclusivamente através de biópsia. Não existe outra forma. A gente precisa pegar um pedaço da próstata e analisar no microscópio para ver as alterações típicas do câncer. Porém, nós não vamos fazer isso em todos os pacientes ou em todos os homens a partir de 40, 50 anos de idade. Qual a forma de a gente eleger quais seriam esses pacientes que deveriam fazer a biópsia? Duas coisas. O exame físico, destacando aí o toque retal para as alterações que podem apresentar as alterações de endurecimento da próstata ou de nódulos endurecidos na próstata, e o exame de PSA, que se estiverem alterados, indicam a necessidade da gente fazer uma biópsia para melhor avaliação desses pacientes. Feita a biópsia, constatando a presença de alterações típicas, está fechado o diagnóstico do adenocarcinoma de próstata, que é o tipo mais frequente. Muito bem. O câncer de próstata pode ser tratado de diversas formas. Isso aí depende muito do estadiamento da doença, ou seja, é uma doença localizada à próstata, é uma doença que já tem um acometimento local extraprostático, é uma doença com metástases à distância. A partir disso, o médico que está assistindo esse paciente vai definir uma conduta que vai ser seguida. Não cabe a mim pormenorizar todas elas aqui, obviamente, porque é um assunto para especialista. Só lembrando aqui, hoje em dia, uma atualidade é que existe talvez uma das cirurgias que mais tenha empregado a tecnologia robótica na sua execução, seja a prostatectomia radical, a cirurgia para o câncer de próstata. E a tendência, com o passar do tempo aí, é a popularização dessa forma de realização da cirurgia com o maior número de casos e o melhor resultado.
Finalizada a parte masculina, eu gostaria de introduzir um outro tema que é a incontinência urinária feminina, que é muito frequente na população geriátrica. É uma condição que afeta dramaticamente a qualidade de vida das mulheres e acomete indivíduos de todas as idades, isso é importante lembrar, não só os idosos. A frequência que aumenta com o passar dos anos. Tem consequências que são muito graves para esse tipo de paciente, que são os prejuízos psicológicos, físicos, sociais e emocionais. Para a gente entender incontinência urinária feminina, a gente tem que entender esse primeiro slide. E qual a informação que está constando nele aqui para a gente? Como funciona a micção de uma pessoa normal? Vou explicar para vocês da seguinte forma. Vocês vão observar que a urina é produzida constantemente pelos rins e transportada constantemente através dos ureteres. À medida que os ureteres chegam na bexiga, é o que está mostrando a nossa seta amarela, a bexiga ela está complacente, ou seja, aberta para receber essa urina, e ela está fechada no seu ósseo inferior, ou seja, a gente tem um esfíncter que está permanentemente contraído. A urina passa a se acumular, a bexiga vai se enchendo, e num dado momento, quando é propício para a pessoa, ela vai fazer um relaxamento do esfíncter, concomitantemente com uma contração da bexiga. Isso promove a expulsão da urina em direção à uretra. Essa é a fisiologia normal. O que acontece quando a gente tem incontinência urinária? Vou falar inicialmente da incontinência urinária de esforço, para depois falar da incontinência urinária de urgência. Na incontinência urinária de esforço, nós temos mulheres, principalmente a partir da meia-idade, muito frequentemente multíparas com partos vaginais estes que causaram enfraquecimento da musculatura pélvica. Então, é uma patologia frequente, principalmente nos idosos de hoje, porque no passado era comum a gente ter um maior número de filhos do que a gente tem hoje, e os partos vaginais eram mais comuns do que os partos por cesariana. Esse enfraquecimento da musculatura pélvica ele é muito importante. Por quê? O esfíncter urinário continua funcionando bem. Só que para ele funcionar efetivamente, ele depende de um bom suporte de musculatura. A analogia que eu faço é o seguinte: todos nós conseguimos segurar um peso de 5 quilos se a gente estiver apoiado no chão. Mas a gente não consegue segurar um peso de 5 quilos se a gente estiver saltando no ar. O esfíncter funciona da mesma forma. Se ele tiver um bom suporte de musculatura pélvica, ele funciona normalmente. Se ele tiver um mau suporte de musculatura pélvica, a paciente passa a perder urina. E quando que essa paciente perde urina? Ela perde urina quando aumenta a pressão intraabdominal. Então ela perde urina aos esforços. Obviamente, nem todas as pacientes vão perder urina somente aos grandes esforços, como o caso da figura, que é uma paciente ou uma pessoa que está fazendo levantamento de peso olímpico. Importante a gente salientar que essa perda de urina, a paciente só percebe quando está perdendo. A bexiga dela não está contraindo com força para ela fazer essa perda. Então ela chega para a gente e diz o seguinte: eu só noto quando eu perdi. Antes disso, eu não sinto minha bexiga contraindo, eu não sinto minha bexiga fazendo força. Como que a gente dá esse diagnóstico? Através da anamnese e do exame físico, com destaque para o exame físico ginecológico, no qual a paciente é corretamente posicionada, e a gente solicita para ela que faça um esforço como tossir, e isso ocasiona a perda de urina. Esse diagnóstico clínico ele é complementado através do exame de urodinâmica, que é um exame que dá detalhamentos a respeito da função da micção da paciente e de como que ocorre essa perda de urina. E o tratamento, nesses casos, pode ser um tratamento fisioterápico no sentido de fortalecimento de musculatura pélvica para evitar essa perda, ou mesmo um tratamento cirúrgico, como a gente está vendo na figura aí. Esse tratamento cirúrgico é um dos exemplos de muitas técnicas, é uma cirurgia de sling,
e está sendo colocada essa fitinha branca aí que melhora o suporte da uretra para que o esfíncter possa funcionar normalmente. Existe um outro tipo de incontinência urinária que acomete um número considerável de mulheres. É a incontinência urinária de urgência. Essa incontinência urinária tem alguns sinônimos. São eles urge-incontinência e bexiga hiperativa. A faixa etária de mulheres que são acometidas por esse problema é um pouquinho diferente, são mulheres mais velhas. E diferentemente da incontinência urinária de esforço, ela cursa com contrações vesicais. Ou seja, a paciente tem uma vontade violenta de urinar e logo em seguida vem essa perda de urina. Mais uma vez, a gente destaca a importância da anamnese do exame físico e principalmente do exame físico ginecológico. O exame urodinâmico tem um papel fundamental nesses casos porque ele consegue comprovar que a bexiga dessa paciente é uma bexiga que funciona mal. Como ela funciona mal? A bexiga de todos nós vai se enchendo de urina à medida que a urina é formada. A gente só tem vontade de urinar quando a nossa bexiga está bastante cheia. O que não acontece com essas mulheres? Essas mulheres passam a ter contrações muito fortes da bexiga com pequeno volume de enchimento. Por isso elas têm tanta urgência miccional. Elas têm que ir ao banheiro tantas vezes e elas têm contrações tão violentas que muitas vezes elas não conseguem segurar e acabam tendo alguma perda urinária. Como que a gente vai tratar as pacientes com essa incontinência urinária de urgência? O tratamento é bastante diverso daquele das pacientes com incontinência urinária de esforço. Como primeira linha de tratamento, a gente teria as medicações, que são as medicações antimuscarínicas, que diminuem a frequência e a força dessa contratibilidade anômala da bexiga, causando diminuição das perdas e dos sintomas de urgência urinária da paciente. Associado ou em substituição a ele, a gente pode usar o tratamento com biofeedback, que é um tratamento através de eletroestimulação que permite ao paciente um melhor controle de diversas funções do corpo, dentre elas a função vesical, a função da bexiga. Esse tipo de tratamento consegue solucionar o problema de 70% dos pacientes. Porém, naquelas pacientes que mantêm-se sintomáticas, a gente pode lançar a mão da toxina botulínica, que é a mesma medicação utilizada em procedimentos estéticos, só que injetada através de endoscopia no interior do músculo da bexiga. Como funciona isso? A toxina botulínica ela diminui a contratibilidade de musculaturas em geral. Quando a gente utiliza com interesses estéticos, a gente tem uma diminuição da contração da musculatura facial, propiciando o desaparecimento ou diminuição de marcas de expressão, de rugas. Analogicamente, quando a gente faz essa injeção no interior da bexiga, a gente tem diminuição da contração dessa bexiga, causando melhora dos sintomas dessas pacientes. Obviamente, é importante a gente lembrar que o tratamento medicamentoso é de uso contínuo, que é um tratamento não para cura, mas para controle da doença, e o próprio tratamento da toxina botulínica tem que ser repetido de tempos em tempos, porque ele funciona em média por uns 6 meses aí. Olha, gente, essa foi uma aula resumida sobre essas 3 patologias de importância clínica nos pacientes geriátricos. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer montar essa aula para vocês. Um grande abraço e até